Valorize esse espaço. Curta, comente e compartilhe. É com sua presença que seguimos firmes. E claro, inscreva-se. Conhecimento não ocupa espaço, mas transforma tudo. Livro 6. 1. Sócrates. Então, denominaremos filósofos apenas aqueles que em tudo se prendem à realidade? Sem sombra de dúvida. Assim, Glauco, com certa dificuldade e ao término de uma longa discussão, diferenciamos os filósofos daqueles que não são. Talvez não conseguíssemos fazê-lo numa breve discussão. Talvez. E acredito até que teríamos chegado a um mais alto grau de evidência, acaso tivéssemos podido discorrer apenas a respeito deste ponto e não existissem muitas outras questões a tratar para vermos em que difere a vida do homem justo da do homem injusto. E de que iremos tratar depois disso? O que vem logo a seguir? Bem, como estabelecemos que sejam filósofos aqueles que podem chegar ao conhecimento do imutável, ao passo que os que não podem, mas erram na multiplicidade dos objetos variáveis, não são filósofos? Cumpre-nos ver a quem escolheríamos para governar o Estado. Qual a medida mais sábia que devemos tomar? Devemos escolher para magistrados aqueles que nos parecerem capazes de zelar pelas leis e as instituições da cidade. Está cedo. Creis que deva-se colocar a questão do saber às mãos de um cego? Ou às mãos de um homem perspicaz que podemos confiar a guarda de um objeto qualquer? Lógico que não. Mas, na tua opinião, em que diferem dos cegos os que não possuem o conhecimento da essência de cada coisa, que não têm na sua alma nenhum modelo luminoso, nem podem, à maneira dos pintores, vislumbrar o verdadeiro absoluto e, depois de o terem contemplado com a máxima atenção, reportar-se a ele para estabelecer neste mundo as leis do belo, do justo e do bom, se for necessário estabelecê-las, ou velar pela sua salvaguarda, se já existirem? Não diferem muito dos cegos. Então tornaremos magistrados, preferivelmente os que, conhecendo a essência de cada coisa, não são inferiores aos outros, nem em experiência, nem em nenhuma espécie de mérito? Seria absurdo não escolhê-los, se, quanto ao resto, em nada são inferiores aos outros? É conveniente dizer agora de que forma poderão aliar a experiência à especulação? Com certeza. Como dissemos no início desta conversa, é necessário começar por conhecer bem o caráter que lhes é próprio. E eu julgo que, se chegarmos a um acordo satisfatório, nós concordaremos também que podem aliar a experiência à especulação, e que é a eles, e não a outros, que deve pertencer o governo da cidade. Como assim? 2. Sócrates.
Em primeiro lugar, admitamos, no que concerne ao caráter filosófico, que eles amam sempre a ciência, porque esta pode dar-lhes a conhecer essa essência eterna, que não está sujeita às vicissitudes da geração e da corrupção. Sim, admitamo-lo. E que amam a ciência na totalidade, não renunciando a nenhuma de suas partes, pequena ou grande, exaltada ou desprezada, da mesma forma que os ambiciosos e os amantes a que nos referimos há pouco. Tens razão. Considera agora se não é necessário que homens que devem ser, como acabamos de dizer, possuam, além disso, outra qualidade. Qual? Qual qualidade? A sinceridade une-se à tendência natural. Logo, não admitirão voluntariamente a mentira, mas a odiará, e assim amar-se-á tão somente a verdade. É importante. Não apenas é importante, meu amigo, mas é forçoso que aquele que ama alguém ame tudo o que se assemelha e liga ao objeto do seu amor. Tens razão. Ora, poderias encontrar alguma coisa que se ligue mais estreitamente à ciência do que à verdade? É impossível. E pode acontecer que o mesmo espírito seja ao mesmo tempo amigo da ciência e amigo da mentira? De jeito nenhum. Logo, quem ama de fato a ciência deve, desde a juventude, desejar tão vivamente quanto possível apreender toda a verdade. Com certeza. Mas nós sabemos que, quando os desejos se dirigem obsessivamente para um único objeto, tornam-se mais fracos em relação ao resto, assim como um curso de água desviado para esse único caminho. Sem dúvida. E quando os desejos de um homem orientam-se para as ciências e tudo o que lhes concerne, penso que solicitam os prazeres que a alma experimenta em si mesma e menosprezam os do corpo, ao menos quando se tratar de um autêntico filósofo e que não se limita a fingir que o é. É necessário que assim seja. Um homem assim é moderado e de maneira nenhuma amigo das riquezas. Com efeito, compete a outros atenderem às razões pelas quais se busca a fortuna e seu corolário de excessivos consumos. Com certeza. Precisamos considerar também outro aspecto, se quiseres distinguir o caráter filosófico daquele que não o é. Qual aspecto? Cuida para que não exista nenhuma baixeza de sentimentos. A estreiteza de espírito é, talvez, o que repugna mais a uma alma que deve tender incessantemente a abranger, no conjunto e na totalidade, as coisas divinas e humanas. Nada mais verdadeiro. Mas tu crês que uma alma assim, nobre e sublime, a quem é dado contemplar todos os tempos e todos os seres, considere a vida humana algo grandioso? É impossível. Por isso, não julgará que a morte deve ser temida? De maneira nenhuma. Então, ao que parece, uma alma covarde e inferior não terá nenhuma relação com a verdadeira filosofia. Não, em minha opinião, não.
Muito bem. Um homem regrado, desprovido de avidez, baixeza, arrogância e covardia, pode ser de alguma maneira insociável e injusto? De maneira nenhuma. Dessa forma, quando quiseres distinguir a alma filosófica daquela que não o é, observarás, a partir dos primeiros anos, se ela se mostra justa e branda, ou feroz e intratável. Perfeitamente. Também não desprezarás o seguinte, creio eu. O quê? Se ela tem facilidade ou dificuldade em aprender. Com efeito, pode-se esperar que alguém, por acaso, tenha amor ao que faz com muito esforço e pouco sucesso? Não, nunca. Muito bem. Se ele for incapaz de reter o que aprende e se esquecer de tudo, é possível que possa adquirir ciência? Não. Esforçando-se inutilmente. Não crees que irá odiar-se e odiar essa modalidade de estudos? Como poderia ser diferente, Sócrates? Por isso, jamais admitiremos uma alma esquecida dentre as almas com tendência à filosofia, tendo em vista que queremos que estas sejam dotadas de boa memória. Certamente. Mas, diremos nós, a falta de gosto e decência causa inevitavelmente a falta de moderação. Sem dúvida. Ora, julgas que a verdade está ligada à moderação ou à falta de moderação? A moderação? Então, além dos outros dons, busquemos no filósofo um espírito repleto de moderação e graça, cujas tendências inatas guiarão facilmente para a essência de cada ser. Muito bem. Mas não vês que as qualidades que acabamos de enumerar se apoiam em si mesmas e são todas necessárias a uma alma que deve participar plena e perfeitamente no conhecimento do ser? São necessárias no mais alto grau. Podes, então, censurar, unir a profissão que jamais será exercida a contento, se quem a exerce não for, por natureza, dotado de memória, facilidade em aprender, grandeza de alma e boa vontade? E também se não for amigo da verdade, da justiça, da coragem e da moderação? Não, o próprio Momo não veria nisso nada a censurar. Muito bem. Não é a homens assim, amadurecidos pela educação e a idade, que confiarás o governo da cidade? 3. Adimanto usou então da palavra para dizer: Sócrates, ninguém seria capaz de opor-se aos teus argumentos. Mas vês o que acontece, em regra, às pessoas que conversam contigo. Imaginam que, por não terem experiência na arte de interrogar e responder, se deixaram desorientar pouco a pouco em cada questão. E esses pequenos desvios, acumulando-se, surgem no final da discussão sob a forma de um grande erro, totalmente contrário ao que se tinha decidido inicialmente. Da mesma forma que no gamão, em que os jogadores inábeis acabam sendo bloqueados pelos hábeis,
a ponto de não saberem que peça avançar, o teu interlocutor fica bloqueado e não sabe o que dizer nesta espécie de gamão que é jogado não com peões, mas com argumentos. E, contudo, nem por isso está convencido de que a verdade está nos teus argumentos. Falo isto tendo em conta a discussão presente. Com efeito, poderíamos agora dizer-te que não temos nada a opor a cada um dos teus argumentos, mas se percebes perfeitamente que aqueles que se consagram à filosofia e que depois de a terem estudado na juventude para instruírem-se, não a abandonam, antes ficam presos a ela, tornam-se estes em grande número personagens do riso, do sarcasmo e das zombarias, extravagantes, para não dizer perversas. Ao passo que os que parecem os melhores, embora viciados por esse estudo que tu exaltas, são inúteis às cidades. Então, tendo-o escutado, perguntei-lhe: julgas que os que defendem tais ideias não dizem a verdade? Não sei, mas desejaria conhecer a tua opinião a esse respeito. Saibas então que creio que dizem a verdade. Nesse caso, como pretender que não haverá fim para os males que afligem as cidades, enquanto estas não forem governadas por esses filósofos, que, a bem da verdade, reconhecemos que lhes são inúteis? Suscitas uma questão a qual só posso responder por uma imagem. Mas não é costume teu expressar-te por imagens? 4. Sócrates. Troças de mim, depois de teres me comprometido numa questão tão difícil de resolver. Agora ouves a minha comparação para perceberes ainda melhor como estou ligado a esse processo. O tratamento que os estados dispensam aos homens mais sábios é tão duro que não há ninguém no mundo que sofra outro semelhante. E que, para criar uma imagem, aquele que pretende defendê-los é obrigado a reunir os caráteres de múltiplos objetos, à maneira dos pintores, que representam animais metade bodes, metade veados e outras misturas do mesmo tipo. Agora imaginas que algo semelhante a isto se passa a bordo de um ou de vários navios. O comandante, em compleição e força física, sobrepuja toda a tripulação, mas é um pouco surdo e um pouco míope, e possui, em termos de navegação, conhecimentos tão curtos como a sua vista. Os marinheiros disputam o leme entre si. Cada um julga que tem direito a ele, apesar de não conhecer a arte e nem poder dizer com que mestre nem quando a aprendeu. Além disso, não a considera uma arte passível de ser aprendida, e se alguém ousa dizer o contrário, estão prontos a fazê-lo em pedaços. Atormentam o comandante com os seus pedidos e se valem de todos os meios para que ele lhes confie o leme. E se porventura não conseguem convencê-lo, e outros o conseguem, matam estes ou os lançam ao mar. Em seguida, apoderam-se do comandante, quer adormecendo-o com mandrágora, quer embriagando-o, quer de qualquer outra forma. Senhores do navio apropriam-se então de tudo que nele existe, e bebendo e festejando, navegam como podem navegar tais indivíduos. Além disso, louvam e chamam de bom marinheiro, de ótimo piloto, de mestre na arte náutica, aquele que os ajuda a assumir o comando usando de persuasão ou de violência em relação ao comandante.
e reputam inútil quem quer que não os ajude. Por outro lado, no que concerne ao verdadeiro piloto, nem sequer suspeitam de que deve estudar o tempo, as estações do ano, o céu, os astros, os ventos, se quiser de fato tornar-se capaz de dirigir um navio. Quanto à maneira de comandar, com ou sem a aquiescência desta ou daquela facção da tripulação, não pensam que seja possível aprender isso pelo estudo ou pela prática, e ao mesmo tempo a arte da pilotagem. Não acreditas que nos navios onde acontecem semelhantes cenas, o verdadeiro piloto será tratado pelos marinheiros como um indivíduo inútil e interessado apenas em observar as estrelas? Sim. Tu não necessitas, penso eu, ver esta comparação explicada para reconheceres a imagem do tratamento que é dispensado aos verdadeiros filósofos nas cidades. Espero que compreendas a minha ideia. Sem dúvida. Apresenta então esta comparação aos que se admiram de que os filósofos não sejam honrados nas cidades e procura convencê-los de que seria mais surpreendente se o fossem. Farei isso. Acrescentas que não estavas enganado ao afirmar que os filósofos mais sábios são inúteis à maioria da sociedade. Mas faz notar que essa inutilidade é devido aos que não empregam os sábios e não aos próprios sábios. Com efeito, não é natural que o piloto peça aos marinheiros que se deixem governar por ele, nem que os sábios vão bater às portas dos ignorantes. O autor desta zombaria mentiu. A verdade é que, rica ou pobre, a doente precisa ir bater à porta do médico. E que aquele que tem necessidade de um chefe precisa ir bater à porta do homem que é capaz de comandar. Não compete ao líder, se realmente pode ser útil, pedir aos governados que se submetam à sua autoridade. Assim, comparando os políticos que governam atualmente aos marinheiros de que falávamos há pouco, e os que são considerados por eles inúteis e tagarelas, perdidos nas nuvens, aos pilotos de verdade, não te enganarão. Muito bem. Conclui-se que é difícil uma profissão ser estimada por aqueles que perseguem fins completamente opostos. Porém, a mais grave e séria acusação que fere a filosofia vem daqueles que se dizem filósofos sem o ser. Estes é que estão presentes nas mentes dos inimigos da filosofia, quando dizem, como tu dizias, que a maioria dos filósofos é formada de gente perversa e que os mais sábios são inúteis. Opinião que, como tu, reconheces ser verdadeira, não é verdade? É verdade. Cinco. Sócrates. Mas não acabamos de descobrir o motivo da inutilidade dos melhores entre os filósofos? Assim é. A partir da perversidade da maioria, pretendes que procuremos a causa necessária e nos esforcemos por demonstrar, se o conseguirmos, que esse motivo não é a filosofia? Certamente. Muito bem. Lembras-te da descrição feita por nós há pouco do caráter que é preciso ter recebido da natureza para se tornar um homem nobre e bom? Em primeiro lugar, esse caráter era guiado, se bem te recordas,
pela verdade, que devia seguir em tudo e por toda parte, sob pena, usando de impostura, de não participar de maneira nenhuma da verdadeira filosofia. Sim, foi o que afirmaste. Pois não é esta ideia, exposta desta maneira, oposta à opinião que reina atualmente? Sim, é. Mas não estaremos certos em responder, para nos defendermos, que o verdadeiro amigo da ciência não se detém na multidão de aspectos das coisas transitórias, das quais somente pode ter um conhecimento incerto e precário, mas vai além e busca com vigor e aplicação penetrar a essência de cada coisa, com o elemento da sua alma a que compete fazê-lo. Em seguida, tendo-se ligado e unido por uma espécie de ímã à realidade autêntica, e tendo engendrado a inteligência e a verdade, atinge o conhecimento do ser e a verdadeira vida, encontra aí o seu alimento e a calma para libertar-se, enfim, das dores do parto, das quais por nenhum outro meio se poderia livrar. Esta seria uma resposta bastante razoável. Muito bem. Um homem assim estará propenso a amar a mentira ou, ao contrário, a odiá-la? A odiá-la? E certamente, quando a verdade serve de guia, não diremos, julgo eu, que o carro dos vícios a acompanha. Como poderíamos dizê-lo? Ao contrário, a verdade acompanha a pureza e a justiça, que, por sua vez, é seguida pela moderação. Tens razão. E precisas agora enumerar novamente as outras virtudes que compõem o temperamento filosófico? Como te recordas, vimos desfilar a coragem, a grandeza de alma, a facilidade em aprender e a memória. Objetaste-nos, então, que qualquer homem seria obrigado a concordar com o que dizíamos, mas que, deixando de lado os discursos e contemplando as personagens em questão, diria que vê perfeitamente que uns são inúteis e a maioria é de uma perversidade total. Em busca da causa desta acusação, chegamos ao exame do motivo por que a maior parte dos filósofos é perversa, e foi isso que nos obrigou a retomar, uma vez mais, a definição do temperamento dos verdadeiros filósofos. Foi isso mesmo. Seis. Sócrates. Precisamos considerar agora as degradações desse temperamento. Como se perde no maior número, como só escapa à corrupção em alguns, aqueles a quem denominamos não perversos, mas inúteis. Consideraremos em seguida aquele que afeta imitá-la e atribui a si mesma uma função. Quais são os temperamentos que, usurpando uma profissão de que são indignos e as ultrapassa, chegam a 1000 desvios e associa a filosofia a essa deplorável reputação que assinalas? Mas que degradações são essas de que falas? Tentarei descrevê-las. Todas as pessoas concordarão conosco, assim espero. Esses temperamentos, reunindo todas as qualidades que exigimos do verdadeiro filósofo, aparecem raramente e em pequeno número. Não pensas assim? Certamente. Para essas raras naturezas,
Analisa agora como são numerosas e fortes as causas da degradação. E quais são elas? O mais estranho de entender é que não há nenhuma das qualidades que admiramos no filósofo que não possa corromper a alma que a possui e desviá-la do caminho da filosofia. Refiro-me à fortaleza, à moderação e às outras virtudes que enumeramos. De fato, é muito estranho de entender. Além disso, tudo aquilo que chamamos de bens perverte a alma e afasta da filosofia. Beleza, riqueza, poderosas alianças na cidade e todas as outras vantagens deste tipo. Compreendes, sem dúvida, o que quero dizer? Sim, mas gostaria de uma explicação mais precisa. Fixa bem esse princípio geral e tudo o que acabo de dizer não te parecerá estranho, mas sim bastante claro. Que princípio? Toda semente ou todo rebento, quer se trate de plantas, quer de animais, quando não encontra alimento e clima apropriados, exige tanto mais cuidados quanto mais vigoroso for, pois o mal é mais nocivo ao que é bom do que ao que não o é. Sem dúvida. É então verdadeiro afirmar que uma natureza excelente, sujeita a um regime contrário, torna-se pior que uma natureza medíocre? Sim. Podemos também afirmar, Adimanto, que as almas mais bem dotadas, influenciadas por uma má educação, tornam-se más no mais alto grau. Ou julgas que os grandes crimes e a pior perversidade provêm de uma medíocre e não de uma excelente natureza? E poderá uma alma vulgar realizar grandes coisas, seja para o bem ou seja para o mal? Não, eu penso igual a ti. Se a propensão que atribuímos ao filósofo recebe a educação apropriada, obrigatoriamente, ao desenvolver-se, alcança todas as virtudes. Porém, se foi semeado, cresceu e procurou o alimento num solo que não era apropriado, forçosamente manifesta todos os vícios, a não ser que um Deus o proteja. Creis também, como o vulgo ingênuo, que existem alguns jovens corrompidos pelos sofistas e alguns sofistas que os corrompem a ponto de o fato ser digno de menção? Não te parece, ao contrário, que aqueles que os acusam são eles mesmos os maiores sofistas e sabem perfeitamente instruir e modelar à sua maneira jovens e velhos, homens e mulheres? Quando e como o fazem? Quando, sentados em filas apertadas, nas assembleias políticas, nos tribunais, nos teatros, nos acampamentos, em toda parte onde haja reunião de pessoas, criticam ou aprovam determinadas ações ou palavras, em ambos os casos, com grande alarido e de forma exagerada, gritando e aplaudindo ao mesmo tempo. No meio de semelhantes cenas, não sentirá o jovem faltar-lhe o ânimo? Que educação especial poderá resistir? Não será submersa por tantas críticas e elogios e arrastada ao sabor da corrente? Não se pronunciará o jovem, como a multidão, a respeito do belo e do feio? Não se associará às mesmas coisas que ela? Não se tornará semelhante a ela? Obrigatoriamente, Sócrates. E ainda não falamos da maior prova pela qual terá de passar. Qual prova?
a que esses educadores e sofistas infligem, de fato, quando não podem convencer pelo discurso. Não sabes que castigam aqueles que não se deixam convencer? Cobrindo-o de vergonha? Condenando-o a uma multa ou a pena de morte? Sei muito bem. Então, que outro sofista, ou que ensino especial e contrário a esse poderia prevalecer? Acredito que nenhum. Nenhum, sem dúvida. E tentar tal seria uma grande loucura. Não existe, jamais existiu, nem nunca existirá caráter formado na virtude contra as lições administradas pela multidão. Refiro-me ao caráter humano, meu querido amigo, dado que, como diz o provérbio, o divino é uma exceção. De fato, se em semelhantes governos existe um que seja salvo e se torne o que deve ser, podes afirmar sem medo de errar que deve isto a uma proteção divina. A minha opinião é a mesma. Portanto, também podes concordar comigo nisto. Em quê? Todos esses doutores mercenários, que o povo os denomina sofista e considera seus rivais, não ensinam ideias distintas daquelas que o próprio povo professa nas suas assembleias. E é a isto que chamam sabedoria. Da mesma forma de alguém que, após ter observado os movimentos instintivos e o apetite de um animal grande e forte, analisa por onde convém aproximar-se a fim de tocá-lo. Quando e por qual motivo irrita-se ou amansa-se. Que gritos costuma soltar em cada ocasião e que tom de voz o amansa ou o enfurece. Depois de ter aprendido tudo isso, por intermédio de uma longa experiência, cria-se uma arte e, havendo-a sistematizado numa espécie de ciência, passa-se a ensiná-la. Embora não soubesse realmente o que nesses hábitos e apetites é belo ou feio, bom ou mal, justo ou injusto. Conformando-se no emprego destes termos aos instintos do grande animal, chamando bom ao que o agrada e mal ao que o importuna, sem poder legitimar de outra forma estes qualificativos. Denominando justo e belo o necessário, porque não viu e não é capaz de mostrar aos outros o quanto a natureza do necessário difere, na realidade, da natureza do bom. Um homem assim não te pareceria um estranho educador? Com toda a certeza. Muito bem. Que diferença existe entre este homem e aquele que reduz a sabedoria ao conhecimento dos sentimentos e dos gostos de uma multidão composta de indivíduos de toda a espécie, quer se trate de pintura, música ou política? É evidente que se alguém numa assembleia apresenta um poema, uma obra de arte ou um projeto de utilidade pública e se apoia na sua autoridade, é para ele uma necessidade extrema sujeitar-se ao que ele aprovar. Ora, já ouviste alguém numa assembleia demonstrar que essas obras são realmente belas, a não ser por motivos ridículos? Jamais, e nem espero ouvir. Depois de termos compreendido tudo isto, dizes-me: é possível que a turba admita e conceba que o belo em si mesmo existe, uno e distinto da multidão das coisas belas, e que a essência das coisas é simples, una e indivisível? De forma alguma. Por conseguinte,
é impossível que o povo seja filósofo. Impossível. É impossível também que esses sofistas, que se misturam com o povo, vendidos a ele, deixem de lisonjear-lhes o gosto. É claro. Desse modo, que possibilidade de salvação você vê para um homem com pendores filosóficos que lhe permita perseverar na sua profissão e atingir o seu objetivo? Lembra-se que concordamos que a facilidade em aprender, a memória, a coragem e a grandeza de alma pertencem ao pensador filosófico. Sim, é verdade. Logo, não será ele o primeiro em tudo a partir da infância? Especialmente se as qualidades do corpo corresponderem às da alma? Sim, com certeza. Ora, quando ele chegar à maturidade, os parentes e os concidadãos tentarão colocar seus talentos a serviço dos seus interesses. Nada pode impedi-lo. Será acumulado de deferências e homenagens, captando e lisonjeando de antemão o seu poder futuro. É o que costuma acontecer. Que esperas então que ele faça em tais circunstâncias? Principalmente se nasceu numa grande cidade, se é rico, se é nobre, agradável e de boa aparência. Não se encherá de demasiada esperança, imaginando que é capaz de governar os gregos e os bárbaros. Nesse caso, não se exaltará, enchendo-se de arrogância e de orgulho vão e insensato? Com certeza. E se alguém, aproximando-se mansamente, lhe fizesse ouvir a linguagem da verdade, explicando que ele precisa da razão, mas que só pode adquiri-la se submetendo a ela? Creis que, no meio de tantas más influências, ele consentiria em escutar? Muito longe disso. Contudo, se por causa de suas boas disposições naturais, de sua afinidade com a linguagem da verdade e de seu caráter íntegro, deixasse-se levar para a filosofia, que farão então os outros, convencidos de que perderão o seu apoio e amizade? Palavras, ações, não utilizarão todos os meios, não apenas com ele, a fim de que não se deixe convencer, mas também com aquele que procura convencê-lo, para que não tenha sucesso, quer preparando-lhe armadilhas, quer levando-o publicamente aos tribunais? É bem possível. Muito bem. É possível ainda que esse jovem se torne filósofo? Não. Percebes assim que eu tinha razão quando afirmei que os elementos que compõem o temperamento filosófico de uma pessoa, ao serem deteriorados por uma má educação, fazem essa pessoa afastar-se da sua vocação, tanto quanto as riquezas. Eu reconheço que tinha razão. Assim é, meu grande amigo, em toda a sua extensão. A corrupção que perverte as melhores naturezas, aliás, bem raras, como observamos. É de homens assim que saem não apenas os que causam os maiores males às cidades e aos cidadãos, mas também os que lhe proporcionam o maior bem quando seguem o caminho certo. Mas um temperamento medíocre nunca faz nada de grande a favor ou em detrimento de alguém, mero cidadão ou cidade. Nada mais verdadeiro. Portanto, esses homens nascidos para a prática da filosofia, tendo-se afastado dela e tendo-a deixado só e infecunda,
para levar uma vida contrária à sua natureza e à verdade, permitem assim que outros indignos se introduzam junto dessa órfã abandonada pelos próprios filhos, e a desonrem e lhe granjeiem as críticas com que dizes que a sobrecarregam os seus detratores. A saber que, daqueles que têm trato com ela, alguns não valem nada, e a maioria merece os maiores castigos. Efetivamente é o que se diz. E não sem razão. Com efeito, vendo o lugar vazio, mas repleto de belos nomes e belos títulos, homens sem valor, à maneira dos evadidos da prisão que se refugiam nos templos, trocam alegremente a sua profissão pela filosofia, embora sejam muito competentes em seu humilde ofício. Também em relação às outras artes, a filosofia, mesmo no estado em que se encontra, conserva uma eminente dignidade que a leva a ser procurada por uma multidão de pessoas de natureza inferior, a quem o trabalho servil deformou o corpo, ao mesmo tempo em que consumiu-lhes e degradou a alma. E poderia ser de outra maneira? Claro que não. Quando vês essas pessoas, tu não pensas num ferreiro calvo e baixo que, havendo economizado um pequeno capital e abandonado as suas ferramentas, corre ao banho, lava-se, veste um traje novo e, elegante como um noivo, vai se casar com a filha do seu patrão, que a pobreza e o isolamento reduziram a semelhante extremo? Exatamente. Ora, que prole poderá nascer de semelhante conluio, senão filhos bastardos e fracos? Obrigatoriamente. E por semelhantes motivos, que ideias e opiniões podem advir do trato dessas almas vulgares e incultas com a filosofia? Com certeza, nada além de frivolidades, opiniões sem fundamentos, sem sentido, sem consistência, enfim, apenas sofismas. Com certeza, apenas isso. Por conseguinte, Admanto, é por demais baixo o número dos que podem lidar dignamente com a filosofia. Talvez alguns nobres espíritos, aprimorados por uma boa educação, isolados do mundo e afastados de quaisquer influências corruptoras, permaneçam fiéis à sua natureza e vocação. Ou alguma grande alma, nascida numa pequena cidade, que despreze os cargos públicos. Talvez ainda algum raro e feliz caráter, que abandone outra profissão que considere inferior para se entregar à filosofia. Outros, enfim, parecem contidos pelo mesmo freio que mantém preso a filosofia, a exemplo do nosso amigo Teages. Embora tudo conspire para afastá-lo da filosofia, as enfermidades que o incapacitam para a vida política o obrigam a filosofar. Quanto a mim, não convém que eu fale do meu demônio familiar e pressagie o que me adverte interiormente, pois é duvidoso que se possa encontrar outro exemplo no passado. Mas dentre este pequeno grupo, aqueles que se tornaram filósofos e provaram as delícias proporcionadas pela posse da sabedoria, convencidas da insensatez do restante dos homens, sabem que não possuem aliados com quem possam contar para ir em socorro da justiça sem se perder, mas que, ao contrário, como um homem caído no meio de animais ferozes,
recusando-se a participar das injustiças dos outros e incapaz de resistir sozinho a esses seres selvagens. Pereceriam antes de ter servido a pátria e os amigos, inúteis a si mesmos e aos outros. Logo, levados por essas reflexões, ficam inativos e ocupam-se dos seus negócios. Semelhante ao viajante que, durante uma tempestade, enquanto o vento ergue turbilhões de pó e chuva, esse viajante fica feliz por encontrar um muro atrás do qual possa se abrigar. Os filósofos, constatando que a injustiça reina impune por toda parte, sentem-se felizes em poder conservar-se em seu retiro, isentos de injustiças e de ações ímpias, passando seus dias sorridentes e tranquilos, com o consolo de uma bela esperança. Grandes obras? Na verdade, não sairão deste mundo sem ter realizado grandes obras. Sim, mas não terão cumprido o seu mais elevado destino, por não lhes ter cabido um governo adequado à sua vocação. Com efeito, num governo adequado, os filósofos teriam desfrutado de mútuo prestígio e se teriam tornado úteis ao Estado e aos cidadãos. Penso que já discorremos suficientemente a respeito da causa e da injustiça das acusações dirigidas à filosofia, a menos que tenhas mais alguma coisa a dizer. Não tenho nada a acrescentar. Porém, dentre todos os governos, qual é, na tua opinião, o que convém à filosofia? Nenhum. Queixo-me exatamente por não descobrir nenhuma constituição política que convenha ao temperamento filosófico. Por isso o vemos alterar-se e corromper-se, igual a uma semente exótica que, lançada ao solo fora de seu país de origem, degenera ou sofre a influência do solo em que caiu. Também o caráter filosófico perde a virtude e transforma-se num caráter muito diferente. Mas se encontrasse um governo cuja excelência correspondesse à sua, veríamos então que contém algo de divino dentro de si mesmo, em contraste com todos os outros caráteres e profissões. Tudo é exclusivamente humano. Agora, evidentemente, perguntarás que governo é esse? Enganas-te, pois não é o que vou te perguntar. O que pretendo saber é se o Estado que tens em mente é aquele cujos fundamentos estabelecemos, ou se te referes a outro. É esse mesmo, mas com uma única diferença. Na verdade, já dissemos que era preciso que fosse conservado na nossa República o mesmo espírito que nos havia inspirado na elaboração das leis. Sim, dissemos. Mas não esclarecemos suficientemente esse ponto, com receio da objeção que tu fizeste, de que a demonstração seria longa e difícil, tanto mais que o que nos falta explicar não é nada fácil. De que se trata? De como o Estado deve agir para que a filosofia não pereça. Acontece que qualquer empreendimento realmente grande não se realiza sem riscos. E como se sabe, as coisas belas são difíceis. Seja como for, acaba a tua explanação esclarecendo esse ponto. Se eu não tiver sucesso, não será por má vontade, mas porque serei impedido pela impotência. Elevo-te a juiz do meu zelo.
Em primeiro lugar, observa com que audácia e desprezo do perigo afirmo que o Estado deve adotar, a respeito desta profissão, uma conduta oposta à sua conduta atual. Como? Hoje, os que se consagram à filosofia são jovens, há pouco egressos da infância. No intervalo que os separa do tempo em que se entregarão à economia e ao comércio, abordam a sua parte mais difícil, isto é, a dialética. Em seguida, abandonam este gênero de estudos. E são estes que se consideram filósofos autênticos. Por conseguinte, julgam fazer muito em assistirem a debates filosóficos quando são convidados, considerando que se trata apenas de um passatempo. A velhice aproxima-se. Com exceção de um pequeno número, o seu ardor amortece e se extingue mais que o sol de Heráclito, visto que não volta a acender-se. De acordo com Heráclito, tendo em vista que tudo se renova, a cada tarde o sol se extingue e se reacende a cada manhã. E o que é necessário fazer? Exatamente o contrário. Proporcionar aos adolescentes e às crianças uma educação e uma cultura adequadas à sua juventude. Cercar de todos os cuidados o seu corpo na época em que ele cresce e se forma, a fim de prepará-lo para servir à filosofia. E em seguida, quando chegar a idade em que a alma entrar na maturidade, reforçar os exercícios que lhe são próprios. E quando as forças declinarem e passarem-se os tempos das atribuições políticas e militares, dar baixa no acampamento sagrado, isentos de toda e qualquer ocupação importante. Assim fará todos aqueles que pretendam levar neste mundo uma vida feliz e depois de sua morte coroar no outro mundo a vida que tiverem vivido com um destino digno dela. Falas com inteligência, Sócrates. Acredita, porém, que os teus ouvintes usarão ainda mais de inteligência ao te resistir, pois de forma alguma estão convencidos, a começar por Trasímaco. Não queiras me indispor com Trasímaco, que somos amigos de há pouco e nunca fomos inimigos. Não pouparei esforços para convencer a ele e aos demais presentes. Pelo menos o que irei lhes dizer servirá para alguma coisa naquela outra vida, quando, retomando uma nova profissão, participarão em debates semelhantes. Estás te referindo a um tempo muito próximo, e que não é nada em comparação à eternidade. Contudo, que as pessoas, em sua maioria, não se deixem convencer por esses discursos, nada tem de surpreendente, porquanto nunca viram acontecer o que dizemos. Ao contrário, ouviram apenas frases de uma simetria rebuscada, em vez de conversas espontaneamente motivadas, como as nossas. Mas o que jamais viram foi um homem tão perfeitamente identificado com a virtude, nos atos e nas palavras. Não te parece? Não, nunca. E também assistir um pouco, meu bem-aventurado amigo, a belos e livres debates, onde se busca a verdade com paixão e por todos os meios, com o único propósito de conhecê-la. Debates esses, desprovidos de vãos enfeites e inúteis sutilezas, em que nada se diz por espírito de contestação, nem pelo simples prazer da eloquência, como acontece nos tribunais e nas conversações particulares. Por certo que não. São estas as reflexões que davam preocupação e me faziam hesitar em falar.
Não obstante, premido pela verdade, declarei que não se devia esperar conhecer cidade, governo, nem homem algum perfeitos, a não ser que estes poucos filósofos, acusados não de perversos, porém de inúteis, fossem obrigados por uma feliz necessidade a se encarregarem do governo do Estado, ou que, por uma inspiração divina, os soberanos e seus filhos fossem tomados de um sincero amor pela verdadeira filosofia. Afirmo que não existe motivo algum para pretender que uma ou outra destas coisas, ou ambas, seja absurda. Aliás, seria ridículo estarmos aqui a nos divertir e a formular desejos vãos, não te parece? Sim. Se nunca aconteceu nos séculos passados que um filósofo fosse obrigado a se encarregar do governo de um Estado, ou se nos dias de hoje isso se dá em alguma remota região de bárbaros, ou se realmente algum dia vier a acontecer, poderemos então afirmar que existiu, existe ou existirá uma república semelhante à nossa, quando a musa filosófica se tomar senhora de uma cidade. Porque, na verdade, nós não propomos coisas impossíveis, embora reconheçamos que a sua execução é bastante difícil. Concordo contigo. Mas a multidão não é dessa opinião, dirás? Talvez. Não acuses em demasia a multidão. Ela mudará de opinião se, em lugar de a provocares, a aconselhares. E, refutando as acusações contra o amor e a ciência, lhe indicares aqueles a quem denominas filósofos, e lhes definires, como fazemos, a sua natureza e profissão, para que não pense que lhes falas a respeito dos filósofos tais como ela os concebe. Quando a multidão puder enxergar as coisas dessa forma, não crês que mudará de opinião e responderá de modo diferente? Ou pensas que é natural irritar-se contra quem não se irrita e odiar quem não odeia, quando se é, por natureza, desprovido de inveja e ódio? Quanto a mim, antecipando-me à tua objeção, afirmo que um caráter tão intratável só se encontra em algumas pessoas, e não na multidão. Estou de acordo. Concordas também que, pelos preconceitos da maioria a respeito da filosofia, os responsáveis por esse preconceito são esses estrangeiros que se introduzem nela como indesejáveis libertinos se introduzem numa orgia, e que, injuriando-se, tratando-se com malevolência e fazendo incidir sempre as suas discussões sobre questões pessoais, portam-se da maneira menos adequada à filosofia. Sem dúvida. Logo adianto. Aquele cujo pensamento se entrega realmente à contemplação da essência das coisas, não julga agradável contemplar a conduta dos homens, declarar-lhes guerra e encher-se de ódio e animosidade. Com a visão dominada por objetos fixos e imutáveis, que não comportam nem suportam mútuos preconceitos, mas estão todos sujeitos à lei da ordem e da razão, esforça-se por imitá-los e, tanto quanto possível, tornar-se semelhante a eles. Ou crês tu que é possível não imitar aquilo de que a todo momento nos aproximamos com admiração? Não é possível. Portanto, estando o filósofo encantado com o que é sagrado e sujeito à ordem, ele mesmo torna-se ordenado e sagrado, dentro do limite permitido pela natureza humana, o que não evita que, com frequência, a multidão o julgue de forma injusta. Com certeza.
Quer dizer que se uma necessidade o obrigasse a tentar introduzir nos costumes públicos e privados o que ele considera mais elevado, em vez de limitar-se a modelar o seu próprio caráter, julgas que seria um mau mestre da moderação, da justiça e de todas as outras virtudes civis? De jeito nenhum. E se o povo conseguir compreender que dizemos a verdade a respeito dos filósofos, continuará sendo hostil com eles e a desconfiar de nós quando lhe afirmarmos que uma cidade só será feliz na medida em que seu plano for traçado por esses artistas que se baseiam em modelos divinos? Não será hostil se conseguir compreender. Mas de que maneira, porém, os filósofos poderão traçar esse plano? Começando um plano que, por considerar o Estado e os caráteres humanos de seus cidadãos, um plano que, em primeiro lugar, tentarão limpar com escrúpulo, o que não é nada fácil. Mas tu já sabes que nisso eles diferem dos outros e que não quererão se ocupar de um Estado ou de um indivíduo para lhe dar apenas leis, senão quando o tiverem recebido imaculada ou tornado imaculado eles próprios. E com razão. E tendo conseguido isso, não irão esboçar a nova Constituição? Sem dúvida. Creio que em seguida, para aperfeiçoar esse esboço, erguerão frequentemente os olhos, por um lado, para a essência da justiça, da beleza, da moderação e das virtudes desta natureza, e por outro, para a cópia humana que dela fazem. E, por intermédio da combinação e da miscelânea de instituições apropriadas, esforçar-se-ão por atingir a imagem da verdadeira humanidade, inspirando-se no modelo a que Homero, quando o encontra entre os homens, chama de divino e semelhante aos deuses. Muito bem. E apagarão, penso eu, e pintarão de novo, até conseguirem caráteres humanos tão caro à divindade quanto o podem ser. Certamente será um quadro estupendo. Muito bem. Teremos convencido as pessoas que tu falavas que estavam dispostas a cair sobre nós com todas as forças. Teremos-as convencido de que tal pintor de constituições é o homem que lhes gabávamos há instantes e que excitava o seu mau humor porque lhes queríamos confiar o governo das cidades? Será que se acalmarão ao ouvir-nos? Sim, se forem ponderados. Que mais teriam eles a objetar-nos? Que os filósofos não são amantes do ser e da verdade? Seria absurdo. Então que o seu temperamento, tal como descrevemos, nada tem a ver com o que existe de melhor? Também não. O que então? Que esse temperamento, deparando-se com instituições adequadas, não é mais apropriado que qualquer outro a tornar-se perfeitamente bom e sábio? Por certo que não. Assustar-se-ão ao nos ouvirem declarar que os males do Estado e dos cidadãos somente serão extintos quando os filósofos detiverem o poder e que o governo que imaginamos será realizado de fato? Talvez se assustem. Queres que os declaremos a todos apaziguados e persuadidos, a fim de que a vergonha, na falta de outro motivo, os obrigue a concordar? Sim, quero. Então consideremo-los persuadidos neste ponto. Agora quem nos contestará que é possível encontrar filhos de reis, nascidos filósofos,
Ninguém. Quem pode afirmar que, nascidos com tais disposições, é obrigatório que se corrompam? Que lhes seja difícil evitá-la, nós próprios o admitimos, mas que ao longo do tempo nenhum só se salve. Existe alguém que possa sustentá-lo? Com certeza que não. Mas basta que um se salve e encontre uma cidade dócil às suas opiniões para realizar todas as coisas que hoje são consideradas impossíveis. De fato, um só basta. Na verdade, tendo esse magistrado estabelecido as leis e as instituições que descrevemos, não é impossível que os cidadãos aceitem sujeitar-se a elas. De maneira nenhuma. Mas não é espantoso e impossível que aquilo que nós aprovamos seja também aprovado por outros? Não acredito. E, como demonstramos suficientemente, julgo eu que o nosso projeto é o melhor, se for realizável. Suficientemente, com efeito. Parece, pois, que somos levados a concluir, no que concerne ao nosso plano de legislação, que, por um lado, é excelente se puder ser realizado, e, por outro, a sua realização é difícil, mas não impossível. De fato, somos levados a isso? Muito bem, já que chegamos, não sem dificuldade, a este resultado, precisamos tratar do que se segue, isto é, de que maneira, por quais estudos e exercícios, formaremos os homens capazes de guardar e manter a Constituição, e em que idade nós devemos consagrá-los a isso. Sim, precisamos tratar dessa questão. Em vão usei toda a minha habilidade quando pretendi passar em silêncio a difícil questão da posse das mulheres, da procriação dos filhos e da eleição dos magistrados, sabendo o quanto a verdade completa é mal vista e difícil de aplicar. Agora, com efeito, não me vejo menos obrigado a falar disso. É certo que esgotamos a questão das mulheres e dos filhos. Mas no que concerne aos magistrados, é preciso rever o problema desde o início. Dissemos, como deves lembrar, que eles deviam fazer ressaltar o seu amor à pátria quando submetidas à prova do prazer e da dor, e jamais renunciar à sua convicção patriótica no meio dos trabalhos, dos perigos e das outras vicissitudes. Que era preciso excluir quem se mostrasse fraco e escolher para magistrado e cumulá-lo de distinções e honras durante a vida e depois da morte quem saísse de todas essas provas tão puro como sai o ouro do fogo. É isto o que eu disse em termos indiretos e dissimulados, receando provocar a discussão em que estamos empenhados agora. É verdade, lembro-me perfeitamente. Eu vacilei, meu amigo, em dizer o que digo agora. Mas a decisão está tomada. E afirmo que os melhores magistrados do Estado devem ser os filósofos. Que seja. Repara como é pequeno o número deles. Com efeito, as qualidades que, em nossa opinião, devem compor o seu temperamento, raramente encontram-se reunidas no mesmo indivíduo. Quase sempre essas qualidades estão esparsas entre muitas pessoas. O que queres dizer? Os que são dotados de facilidade em aprender, de memória, de inteligência, de sagacidade e de todas as outras qualidades semelhantes, não possuem o hábito, como sabes,
de aliar naturalmente a isso a generosidade e a grandeza de alma que lhes possibilite viver na ordem, com calma e constância. Ao contrário, tais homens deixam-se arrastar pela própria vivacidade e não apresentam nada de estável. Tens razão. Contudo, os homens de caráter firme e sólido, com quem sempre nós poderemos contar, e que na guerra se mantêm impassíveis diante do perigo, em geral não são aptos para as ciências. Embrutecidos, são lentos a compreender e adormecem quando têm de se entregar a um trabalho intelectual. É isso mesmo. Dissemos que os magistrados devem possuir todas aquelas qualidades, não podendo aspirar nem a uma educação superior, nem às honras, nem ao poder. Dissemos isso com razão. Muito bem. Admites que isso seja raro? Sim, admito. Então, além da prova dos trabalhos e perigos, a qual é necessário sujeitá-los, vou acrescentar que é preciso exercitá-los num grande número de ciências para verificar se a sua natureza está apta a suportar os mais altos estudos, ou se fraquejam, como outros fazem, nos exercícios de ginástica. Quais são esses altos estudos a que te referes? Talvez te lembres de que, após termos distinguido 3 partes na alma, utilizamos essa distinção para explicar a natureza da justiça, da moderação, da coragem e da sabedoria. Se eu não me lembrasse, não seria merecedor de ouvir o resto. Lembras-te também do que dissemos antes? Sobre o quê? Dissemos que, para chegar ao conhecimento mais perfeito dessas virtudes, existia um caminho mais longo e que elas se revelariam claramente a quem o percorresse, mas que também era possível ligar a demonstração ao que fora dito anteriormente. Admitimos que isso bastasse, e desse modo, a demonstração que foi feita careceu, a meu ver, de exatidão. Se estão satisfeitos, compete-os dizê-lo. Porém, tenho a impressão de que nos respondeste com exatidão e que é também a opinião dos outros. Mas, meu amigo, em semelhantes questões, toda a exatidão que se afaste o mínimo que for da realidade não é uma exatidão total, pois nada que é imperfeito é exatidão total de nada. No entanto, há às vezes quem imagine que isso basta e que não há necessidade de aprofundar mais nas investigações. De fato, é a ideia que a preguiça inspira a muitas pessoas. Mas se existe alguém que deva se defender de tê-la, este alguém é precisamente o guardião do Estado e das leis. Assim parece. É necessário então, meu amigo, que ele siga o caminho mais longo e que trabalhe tanto em se instruir como em exercitar o corpo. Caso contrário, como dissemos, nunca chegará ao termo dessa ciência sublime, na qual lhe compete, mais que a qualquer outro, instruir-se com perfeição. Portanto, aquilo de que falamos não é o que há de mais sublime, pois existe algo mais elevado que a justiça e as virtudes que enumeramos. Sim, algo mais elevado. E acrescento que não é suficiente contemplar, como fazemos agora, um mero esboço dessas mesmas virtudes.
não podemos nos eximir de procurar o quadro mais perfeito. Efetivamente, não seria ridículo lançar mão de todos os meios para chegar em questões de menos importância ao mais alto grau de precisão e clareza, e não considerar dignas da maior aplicação as questões mais elevadas? Seria? Mas crês que deixar-te-emos continuar sem te perguntarmos que ciência é essa que denominas tão altamente e qual é o seu objetivo? Não creio, mas interroga-me. Na verdade, ouviste-me falar várias vezes dessa ciência. Agora, porém, ou te esqueceste do que ouviste, ou pensas em me causar novos embaraços. E inclina-me para esta última opinião, pois me ouviste muitas vezes afirmar que a ideia do bem é o mais alto dos conhecimentos, aquela de que a justiça e as outras virtudes tiram a sua utilidade e as suas vantagens. Não ignoras agora que é isto o que vou dizer, acrescentando que não conhecemos suficientemente esta ideia. Ora, se não a conhecemos, embora conheçamos o melhor possível todo o resto, sabes que estes conhecimentos não nos valerão de nada sem ela, da mesma forma que a posse de um objeto sem a do bem. Com efeito, julgas vantajoso possuir muitas coisas, se não forem boas? Ou conhecer tudo, com exceção do bem, e não conhecer nada de belo nem de bom? Não, por Zeus, não acho. E também sabes que, na opinião de muitos, o bem consiste no deleite, enquanto os mais requintados pensam que consiste na inteligência. Sim, eu sei. E também não ignoras, meu amigo, que aqueles que assim pensam não conseguem explicar de que inteligência se trata, mas são forçados a confessar, por último, que é da inteligência do bem. Sim, e isso é muito divertido. É de fato divertido que, ao mesmo tempo em que censuram a nossa ignorância a respeito do bem, falam-nos dele como se o conhecêssemos. Dizem-nos que é a inteligência do bem, como se devêssemos compreendê-los logo que pronunciam a palavra bem. Exatamente. Mas, por acaso, estão menos equivocados os que identificam o bem como prazer? O seu erro é menor do que o dos outros? E não são obrigados a admitir que haja prazeres maus? Por certo. Acontece-lhes, no entanto, penso eu, admitir que as mesmas coisas sejam boas e más. Não é assim? Sem dúvida. Logo, é evidente que a questão comporta numerosas e profundas dificuldades. Não há como negá-la. Muito bem. Não é evidente que, em sua maioria, as pessoas se contentam com a simples aparência do justo e do belo, e que, ao contrário, ninguém se satisfaz com o que parece bom, procurando o que de fato o é, e cada um, neste campo, despreza a aparência? Com certeza. Ora, esse bem que todas as almas buscam atingir, de cuja existência suspeita, embora com incerteza, sem conseguir defini-lo e acreditar nele com a fé sólida, torna-o, dentre muitas coisas, inútil. Esse bem tão grande e precioso deverá ficar coberto de trevas para os eminentes cidadãos a quem confiaremos tudo? Sem dúvida que não. Julgo, então, que as coisas justas e belas
terão um guardião e defensor de pouco valor, se este ignorar em que é que elas são boas. Afirma até que ninguém as conhecerá bem sem antes conhecer o bem. Tua afirmação é correta. Muito bem. Teremos, portanto, um governo perfeitamente organizado, se tiver por líder um magistrado que detenha esse conhecimento? Sim, teremos. Mas tu, Sócrates, pensas que o bem seja a ciência, o prazer ou qualquer outra coisa? Finalmente. Eu tinha certeza de que nesse assunto não te contentarias com a opinião dos outros. É que não acho justo, Sócrates, que exponhas as opiniões dos outros e não as tuas, depois de haver tratado há tanto tempo dessas questões. Como assim? Então achas justo que um homem fale do que ignora, como se o soubesse? Não como se o soubesse, mas expondo a sua opinião a respeito. Muito bem. Não percebeste como são ridículas as opiniões que não se baseiam na ciência? As melhores são cegas. Vês alguma diferença entre cegos que seguem pelo caminho certo e aqueles que possuem uma opinião verdadeira a respeito de alguma coisa, mas sem ter a compreensão dessa mesma coisa? Nenhuma. Preferes então observar coisas feias e disformes, em lugar de ouvir a exposição de coisas brilhantes e belas? Por Zeus, Sócrates, não fale como se tivesse chegado ao fim. Ficaremos satisfeitos se nos explicares a natureza do bem, como o fizeste com a natureza da justiça, da temperança e das demais virtudes. Eu também ficaria plenamente satisfeito, mas temo ser incapaz disso. E se tiver coragem para tentar, receio que a minha incompetência provoque zombarias. Mas, meus caros amigos, não nos ocupemos agora com o que possa ser o bem em si mesmo, pois me parece algo muito elevado para que o nosso esforço nos conduza, neste momento, até a concepção que tenho dele. Contudo, se desejarem, eu aceito falar do que me parece ser o filho, o fruto do bem, e do que mais se lhe assemelha. Fala-nos do filho. Pagarás a tua dívida em outra ocasião, falando-nos do pai. Gostaria que eu pudesse pagar, e que recebestes a dívida dessa explicação, e que não tivéssemos de nos contentar com os juros. Recebei, pois, este filho, este fruto do bem em si mesmo. Mas cuidai para que eu não os engane involuntariamente, dando um valor errado do prometido. Tomaremos o máximo de cuidado possível. Agora falas. Antes, é necessário que nos ponhamos de acordo, e que eu o recorde a respeito do que foi dito há pouco e em vários outros encontros nossos. O que é? Declaramos que existem numerosas coisas belas, numerosas coisas boas, muitas coisas de outras espécies, cuja existência afirmamos e distinguimos na linguagem. De fato, declaramos. Declaramos também que existe o belo em si, o bom em si, e igualmente em relação a todas as coisas que agora mesmo indicamos como sendo múltiplas. Declaramos que a cada uma delas também corresponde a sua ideia, que denominamos essência da coisa. Exato. E afirmamos que umas são percebidas pela vista e não pelo pensamento, mas que as ideias são concebidas e não vistas. Perfeitamente. Ora,
qual é o sentido que nos permite perceber as coisas visíveis? A vista? Então apreendemos os sons pela audição e pelos outros sentidos todas as coisas sensíveis, não é verdade? Sem dúvida. Porém, já raciocinaste que o artífice dos nossos sentidos teve de se esforçar bem mais para modelar a faculdade de ver e ser visto do que as outras? Nunca pensei nisso. Considera o seguinte: o ouvido e a voz precisam de algum elemento de espécie diferente. O primeiro para ouvir e o segundo para ser ouvido. De modo que, se esse terceiro elemento vier a faltar, o primeiro não ouve e o segundo não é ouvido. De modo algum. Eu penso que as outras faculdades não precisam de nada semelhante. Ou podes citar-me alguma? Não. Mas tu sabes que a faculdade de ver e ser visto precisa disso? Como assim? A visão pode estar situada nos olhos, e estes podem ser usados para enxergar a cor, da mesma maneira que pode estar nos objetos. Contudo, se a isso não for acrescentado um terceiro elemento, a vista nada vê, e as cores não serão percebidas. De que elemento tu estás falando? Aquele que denominas luz. Tens razão. Logo, o sentido da visão e a faculdade de ser visto estão unidos por um laço incomparavelmente mais precioso que aquele que estabelece as outras uniões, desde que a luz não seja uma coisa desprezível. De maneira nenhuma ela é desprezível. Qual é então, na tua opinião, de todos os deuses do céu, aquele que pode realizar essa união, aquele cuja luz faz com que os nossos olhos vejam da melhor maneira possível e que os objetos visíveis sejam vistos? O mesmo que tu e todas as pessoas reconhecem como Senhor, o Sol. Então não está à vista, pela sua natureza, nesta relação com esse Deus? Que relação? Nem a vista é o sol, nem o é o olho onde a vista se forma. Evidente que não. Porém, de todos os órgãos dos sentidos, o olho é, no meu entender, o que mais se assemelha ao sol. Sim, sem dúvida. Muito bem. E o poder que o olho possui não lhe vem do sol como uma emanação deste? Certamente. Não é também verdade que o sol, que não é a vista, mas sim o seu princípio, o sol é percebido por ela? Sim, é. Pois é o sol que eu chamo de filho do bem, que o bem engendrou à sua própria semelhança. Aquilo que o bem é no campo da inteligência, em relação ao pensamento e aos seus objetos, o sol o é no campo do visível, em relação à vista e aos seus objetos. Como assim? Explica-me isso. Tu sabes, logicamente, que os olhos, quando contemplam objetos cujas cores não são iluminadas pela luz do dia, mas pela claridade dos astros noturnos,
perdem a acuidade e parecem quase cegos, como se não fossem providos de visão clara. Sei muito bem. Mas quando se voltam para objetos que o sol ilumina, enxergam distintamente e mostram que são providos de visão clara. Sem dúvida. Admite, portanto, que se dá o mesmo a respeito da alma. Quando ela fixa o olhar naquilo que a verdade e o ser iluminam, compreende-o, conhece-o e mostra que é dotada de inteligência. Mas quando olha para aquilo que está obscurecido, para o que nasce e morre, a sua vista fica embaçada, passa a ter apenas opiniões, indo sem cessar de uma a outra, parecendo desprovida de inteligência. Realmente parece mesmo desprovida de inteligência. Confessa, então, que o que derrama a luz da verdade sobre os objetos do conhecimento e proporciona ao indivíduo o poder de conhecer é a ideia do bem. Tu podes concebê-la como objeto de conhecimento, por ela ser o princípio da ciência e da verdade. Mas por mais belas que sejam estas duas coisas, a ciência e a verdade, não te equivocarás se pensares que a ideia do bem é distinta delas e as ultrapassa em beleza. Como no mundo visível, considera-se, e com razão, que a luz e a visão são semelhantes ao sol, mas se acredita erroneamente que é o sol da mesma forma no mundo inteligível. E é correto pensar que a cidade e a verdade são semelhantes ao bem, mas é errado julgar que uma ou outra seja o bem. A natureza do bem deve ser considerada muito mais preciosa. No teu modo de ver, a sua beleza é extraordinária sempre que produz a verdade, e é ainda mais bela do que elas. Por certo que não o identificas com o prazer. Deus me livre de tal coisa! Mas considera a imagem do bem da maneira que vou dizer. Como? Creio que admitirás que o sol fornece às coisas visíveis não apenas a capacidade de serem vistas, mas também a criação, o crescimento e a nutrição, apesar de ele mesmo não ser criação. Efetivamente não o é. Admites também que as coisas cognoscíveis, isso é, que podem ser conhecidas, não recebem do bem apenas a sua inteligibilidade, mas também retiram dele a sua existência e a sua essência, apesar de o bem não ser a essência, mas estar muito acima desta em dignidade e poder. Nesse momento, Glauco exclamou com vivacidade: Por Apolo! Que maravilhosa superioridade! A culpa é também tua. Por que me força a dizer o que penso acerca desse assunto? Termina a tua comparação com o sol, se por acaso tens algo mais a dizer. Com certeza, ainda me falta muito a dizer. Então não omitas nada. Penso que, sem querer, omitirei muitas coisas. Contudo, tomarei o cuidado de tudo dizer neste momento. Está bem. Considera, então, que existem dois reis, reinando um sobre o campo do cognoscível e o outro do visível. Não digo do céu, com receio de que penses que brinco com as palavras, mas consegues imaginar estes dois gêneros, o visível e o cognoscível? Consigo.
Agora pega uma linha cortada em 2 segmentos desiguais, representando um o gênero visível e o outro o cognoscível, e corta de novo cada segmento, respeitando a mesma proporção. Terás então classificado as divisões obtidas conforme o seu grau relativo de clareza ou de obscuridade. No mundo visível, um primeiro segmento, a das imagens, denomino imagens primeiramente às sombras. Depois, aos reflexos que se veem nas águas ou na superfície dos corpos opacos, polidos e brilhantes, e a todas as representações semelhantes. Compreendes? Lógico que sim. Consideras agora que o segundo segmento corresponde aos objetos que essas imagens representam, ou seja, os animais que nos cercam, as plantas e todas as obras de arte. Estou considerando. Concordas também em dizer que, no que concerne à verdade e ao seu contrário, a divisão foi feita de tal modo que a imagem está para o objeto que a reproduz, assim como a opinião está para a ciência? Concordo plenamente. Vês agora como devem ser divididos o mundo cognoscível. Como? Na primeira parte desse segmento, a alma, utilizando as imagens dos objetos que no segmento precedente eram os originais, é obrigada a estabelecer suas análises partindo de hipóteses, seguindo um caminho que a leva não a um princípio, mas a uma conclusão. No segundo segmento, a alma parte da hipótese para chegar ao princípio absoluto, sem lançar mão das imagens, como no caso anterior, e desenvolve a sua análise, se servindo unicamente das ideias. Não compreendo muito bem o que dizes. Sem dúvida, compreenderás mais facilmente depois de ouvires o que vou dizer. Sabes, penso que aqueles que dedicam-se à geometria, à aritmética ou às outras ciências do mesmo gênero pressupõem o par e o ímpar. Para as figuras, 3 espécies de ângulos e outras coisas da mesma família para cada pesquisa diferente. Que, tendo pressuposto estas coisas como se as conhecessem, não se dignam justificá-las nem a si próprios, nem aos outros, considerando que elas são evidentes para todos, que finalmente, a partir daí, deduzem o que se segue e acabam por alcançar, de forma consequente, a demonstração que tinham em vista. Sei isso perfeitamente. Então sabes também que eles utilizam figuras visíveis e raciocinam sobre elas, pensando não nessas mesmas figuras, mas nos originais que elas reproduzem. Os seus raciocínios baseiam-se no quadrado em si mesmo, na diagonal em si mesma, e não naquela diagonal que traçam. O mesmo vale para todas as outras figuras. Todas essas figuras que modelam ou desenham, que produzem sombras e os seus reflexos nas águas, eles as utilizam como tantas outras imagens para tentar ver esses objetos em si mesmos, que de outro modo só podem ser percebidos pelo pensamento. É verdade? Eu afirmava que os objetos desse gênero pertencem à classe do cognoscível, mas que para conseguir conhecê-los, a alma é obrigada a recorrer a hipóteses, servindo-se destas como de imagens dos mesmos objetos
que produzem sombras no segmento inferior, e que, em relação a essas sombras, são tidas e consideradas como claras e distintas. Compreendo que o que dizes se refere à geometria e às ciências da mesma natureza. Tu percebes agora que entendo por segunda divisão do mundo cognoscível aquela que a razão alcança pelo poder da dialética, considerando suas hipóteses não princípios, mas simples hipóteses, isto é, pontos de apoio e trampolins para elevar-se até o princípio universal, que já não admite hipóteses. Atingido esse princípio, ela se apega a todas as consequências que decorrem dele até chegar à última conclusão, sem recorrer a nenhum dado sensível, mas somente às ideias pelas quais procede e às quais chega. Compreendo-te em parte, mas não satisfatoriamente, porque tratas de um tema muito difícil. Queres estabelecer que o conhecimento do ser e do inteligível, que é atingido pela ciência da dialética, é mais claro que aquele que é adquirido pelo que denominamos ciências, as quais possuem hipóteses como princípios. É certo que aqueles que se consagram às ciências são obrigados a utilizar o raciocínio e não os sentidos. No entanto, visto que nas suas investigações não apontam para um princípio, mas partem de hipóteses, julgas que eles não têm a inteligência dos objetos estudados, mesmo que a tivessem com um princípio? Parece-me que denominas conhecimento discursivo e não inteligência a geometria e outras ciências do mesmo gênero, considerando esse conhecimento intermediário entre a opinião e a inteligência. Compreendeste-me bastante bem. Aplicas agora a estas 4 seções, estas 4 operações da alma. A inteligência, a seção mais elevada, o conhecimento discursivo, a segunda, a fé, a terceira, a imaginação, a quarta. E dispõe-nas por ordem de clareza, partindo do princípio de que, quanto mais seus objetos participam da verdade, mais eles são claros. Compreendo? Concordo contigo e adoto a ordem que tu sugeres.